Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Podem sentar. Glória a Deus. Eu já vou ler o texto. Terceira vez, né? Já posso pedir até música no final. E agradecido a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Quem faz a ponte, geralmente, é o nosso amigo Marcelino. Conheci o Marcelino nos estúdios da Rede Boas Novas, quando nós fazíamos parte dos debates antenados, fizemos muitos ali, foi uma bênção. E ele me chamava sempre para pregar em congresso de jovens. Eu não sei que agora ele só me chama para pregar no 60 a mais. Não estou entendendo, Marcelino. Rapaz, só para brincar, tá? Tem o quebra-gelo da célula, todo mundo está na célula aí, amém? Então, só para brincar um pouco, eu falei para minha esposa esses dias, é porque eu sou 60 a mais do dia 22 de agosto para cá, tá? Então, eu sou novinho ainda, já caí 2 vezes. Uma no banheiro e uma na rede. A rede me enganou, a rede foi e eu vim. E se tivesse uma câmera, gente, eu estava aí com muitos likes com essa queda. Foi fenomenal, de uma cambalhota. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu brincando com a minha esposa, não quebrou nada. Brincando com a minha fuzileiro naval, Marcelina da Marinha, aí a gente aprendeu a cair lá, né? Isso a gente aprendeu. E eu brinquei com a minha esposa e falei, olha, filha, encontrei o versículo para a melhor idade. É aquele que Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu não quero acabo fazendo. E nós rimos um pouquinho, e eu queria que você risse também, sabe por quê? Porque melhor idade é justamente por isso. Você conhece algumas limitações, já passou por muitas tribulações, mas está de pé, alegre, glorificando a Deus e capacitado para ministrar sobre os mais novos. Porque você tem marcas. Você, como Paulo, pode dizer, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho 2 filhos, com a Márcia Helena, ela é pastora, e ela não pôde vir porque ela dirige um trabalho de oração, hoje à tarde. É quarta tarde aqui na Barra, nós estamos dirigindo uma pequena igreja aqui na rua Piolim 90, próximo ao Hotel Ibis, e a nossa igreja principal é lá em São Cristóvão. Então, nós fazemos esse trabalho de oração e culto, na quarta aqui na Barra e quinta lá em São Cristóvão. E a produção dele, de embelezamento dela, começa no dia anterior. Então, ontem ela pintou o cabelo, hoje ela faz unhas, tem todo um procedimento, tá? Todo um processo. Quando eu chegar em casa, provavelmente ela vai estar passando para a parte da maquiagem, e 2h40 a gente está saindo para São Cristóvão, só voltamos de noite. Eu 60 a mais e ela 5,6, mas em plena atividade ministerial para a glória de Deus. Somos avós da Radassa, é a única neta por enquanto. Meus filhos são o Nasson, o mais velho, é piloto da Marinha, mora lá em São Pedro da Aldeia. E o mais novo é o Naum Emanuel, mora aqui próximo. Ele trabalha com marketing digital. Na semana que vem nós estaremos também numa viagem missionária. 60 a mais tem que fazer isso, gente. Se vocês quiserem, ainda tem vaga, por sinal. Cada um viajante, cada missionário paga R$300. Nós embarcamos no ônibus na quinta de noite e passamos 3 dias numa cidade. Geralmente é interior de Minas, porque é um período de viajar à noite. Chega lá na hora do café e a única despesa que o pastor da igreja local tem é o café da manhã quando nós chegamos. O restante nós levamos tudo. Chama-se Caravana Missionária Caminhando pela Fé. Eu já faço parte há 27 anos e eu só sei disso porque na primeira o meu filho Naum, que agora tem 28, na primeira que eu fiz para uma cidade chamada Sem Peixe, ele estava deitadinho no chão do ônibus, né? E o pessoal passava para o banheiro e dizia, olha o Naum aí, cuidado com o Naum, e passava assim. Hoje ele já está um negão de 1,92 m, não dá mais para passar por cima dele. Mas eu tenho boas lembranças dessa viagem. Aliás, essa viagem é a minha principal igreja. A Caravana Missionária é a minha principal igreja, porque lá tem pastores de Assembleia de Deus, tem de Nova Vida, tem gente da Universal que vai. É uma igreja, como a igreja deve ser, a igreja invisível. E nós temos ali muitos bons encontros, recebi muitas palavras proféticas enquanto eu ministrava nessa caravana missionária. Aquelas irmãs de oração vinham para mim e diziam, o senhor é pastor. Eu dizia, irmã, eu tô no seminário. Não, o irmão é pastor.
porque Deus me mostrou que você é pastor. Eu falei, amém. E realmente se cumpriu anos depois, e eu glorifico a Deus por esse trabalho evangelístico que faço parte. Bem, meus amados, Hebreus capítulo 11 e o versículo 11, eu estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida, fala de uma mulher da melhor idade, a de maior destaque na Bíblia Sagrada, o nome dela é Sara. Diz assim: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido, frutificando fora da idade. Ela, se puder botar a versão revista e atualizada, é que diz que ela concebeu fora da idade. Eu quero me pegar nessa palavra, nessa frase, fora da idade, e falar um pouco, para a nossa edificação espiritual, sobre frutificar fora da idade. Naquele momento, muito difícil na vida de Sara e de Abraão, eles já estavam no final da sua vida, e quando ele recebe a visita daqueles homens, são 3 varões, alguns títulos de Bíblia colocam errado, diz 3 anjos aparece Abraão, título não é Bíblia, eu geralmente corrijo, o título é do autor, é do tradutor, né? Mas o texto fala 3 varões, e um dos varões é diferente. Um dos varões, Abraão ora para ele, então não é um anjo comum, é o anjo do Senhor. 2 daqueles varões vão destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fica em pé perante aquele que é o principal, e Abraão ora. Até de tarde, Abraão está em pé perante o Senhor. Ele tinha 100 anos, e já era de tarde. E o texto diz lá, em Gênesis 18, que Abraão ainda estava em pé perante o Senhor, intercedendo, que é um trabalho maravilhoso, que todos nós, na melhor idade, podemos e devemos fazer, sermos grandes intercessores. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, eu destaquei que Sara, quando ela recebeu a palavra profética, quando nós recebemos uma palavra profética, nós devemos dizer amém, ok? Porque amém é uma das palavras mais poderosas da Bíblia. Assim seja. Amém tem um poder sobrenatural no mundo espiritual. Não fale amém de qualquer maneira. Amém é uma palavra muito séria. É a confirmação de que você está crendo naquilo. É a confirmação de que Deus vai fazer aquilo. E quando o Senhor disse, juntamente com os anjos, daqui a 1 ano tornaremos a ti, e Sara terá um filho, ela riu. E eu parei para pensar um pouco sobre o riso de Sara. Às vezes, quando alguém, numa pregação, fala coisas que para você é impossível, talvez você e eu venha rir. Porque aquilo, humanamente falando, é impossível. O riso de Sara demonstra, quem sabe, várias frustrações. Imagina vocês, Sara era bonita, sim ou não? Sara era linda. Tanto é que quando chegou no Egito, Abraão disse, olha, minha filha, eu preciso de uma estratégia aqui. Eu vou dizer que você é minha irmã, porque se eu disser que se você é minha esposa, eles vão me matar para ficar contigo. A cultura aqui é essa. Fechada, ela disse, tudo bem. Então ela era muito linda, porém era estéril. E olha, Deus chamou Abraão com 75, Abraão já estava com 100, e ela não engravidava. No meio do caminho, lá do Egito, Abraão trouxe uma escrava, acabou que a própria Sara deu a escrava para Abraão, e depois reclamou que Abraão teve filho com a escrava, mas foi ela quem deu. Só acontecia lá no tempo de Abraão, tá? Hoje não acontece essas coisas de mulher fazer uma coisa e depois se arrepender, tá? Só acontecia no tempo de Abraão. E crise familiar, como acontece em todas, uma grande crise familiar, quando a escrava engravidou, ela passou a desdenhar
de Sara, imagina. Imagina o que essa mulher sofreu. Só que anos depois, quando Ismael já tinha 12, ela recebe essa palavra. Só que ela está cansada de ouvir. Quando Abraão tinha 75, ela tinha 65, era jovem naquela época. E ela está ouvindo essa promessa há 25 anos. Mas eu vim aqui nessa manhã dizer para vocês que promessa não tem prazo de validade. Porque a promessa não é de quem recebe, é de quem dá. E a promessa era de Deus. Então ela riu, porque naturalmente, como um ser humano que já vem sofrendo humilhação, a cultura da época, se a mulher não desse filhos, ela era amaldiçoada. Ninguém queria estar perto de uma mulher estéril. Então ela pensava assim: eu sou um peso na vida do meu marido. Deus chamou ele para ser pai de multidões, e eu não lhe dei nem um filho. O riso de Sara traz muitas coisas no nosso pensamento. Demonstra o sofrimento que ela está passando há cerca de 25 anos, as humilhações. Por isso Deus também não a repreendeu. Apenas disse: você riu? Pois daqui a um ano você terá um filho, e o nome dele será Isaque, que significa riso. Aleluia. E aqueles que olharem para você, rirão contigo. E um ano depois, no tempo da primavera, na tradução NVI diz: na primavera tornarei a ti. Um ano depois, ela estava com o bebê no colo, e agora ela estava rindo, não mais um riso de decepção, não mais um riso que sem querer transparecia a sua humilhação, mas agora um riso de quem alcançou a promessa. Nessa manhã Deus não te trouxe aqui por acaso, porque Ele quer transformar o teu riso num riso verdadeiro. Não apenas um riso fake, não apenas um riso para se sair de uma situação, mas um riso de quem recebeu a promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Pela fé, Sara concebeu fora da idade. Muitas pessoas aqui ainda podem gerar muito para o Senhor. Muitas pessoas que entraram aqui pensando: olha, eu não sirvo mais para nada, eu não preciso fazer nada na igreja, está enganado, e eu vou provar a você que você tem muito a fazer ainda. Eu gostei aqui, Neire, porque eu pensei que tinha vindo para o encontro da melhor idade, eu cheguei aqui e tinha kids, eu falei: tem tudo a ver comigo, eu estou um garoto, tem tudo a ver com a gente. Você vai sair daqui se sentindo kids, aleluia, você vai sair daqui dizendo assim: vou começar tudo de novo. Porque as histórias que eu vou narrar vão trazer para você, aleluia, um ânimo, uma vontade de produzir e de gerar fora da idade. Fora da idade significa impossível. Ela não tinha mais o costume das mulheres, ela não menstruava mais, ela não poderia fisicamente engravidar. Mas ela engravidou fora da idade. Pode ser que o mundo diga, o médico diga, que você não pode fazer muitas coisas, mas Deus pode te dizer, aleluia, pode te dar outro diagnóstico, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu gostei porque ali na introdução, na entrada eu já vi ali o Salmo 92:14, que diz que na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos, florescentes, frutos bons para a glória de Deus. E o fruto de Sara, você sabe quem é? Isaque, que gerou Jacó e Esaú. E Jacó, transformado em Israel, é o fundador da nação, de onde virá o Messias. Está entendendo a importância de Sara? Está entendendo porque é difícil? E está entendendo porque todas as estéreis na Bíblia foram grandes mulheres de Deus que geraram os maiores homens das Escrituras. Sara gerou Isaque, Rebeca gerou Jacó e Esaú, pai dos árabes e dos judeus. Raquel gerou José, que vai salvar toda a sua família, indo para o Egito.
Ana gerou Samuel, sacerdote, juiz e profeta. Isabel, esposa de Zacarias, vamos falar dela daqui a pouco, gerou João Batista. Jesus disse, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Aleluia. Mas foi Isabel que gerou. Eu quero dizer para você também, que muitos aqui, nunca pegaram no microfone. Muitos aqui, nunca aparecerão. Mas teu João Batista vai aparecer. Teu projeto vai aparecer. Teu sonho vai aparecer. Muitos são chamados não para falar e estar na frente, não para ter o holofote, mas para projetar alguém. Você não tem na Bíblia carta de Barnabé, você não tem muitos detalhes sobre Barnabé, mas Barnabé discipulou o apóstolo das nações, aquele que escreveu a metade do Novo Testamento. Está entendendo? Então, quando você gera fora da idade, talvez você não apareça tanto como Joquebede. Joquebede não aparece muito na Bíblia, a Bíblia cita ela, se não me engano, 2 vezes. Mas ela gerou Moisés. Nós quase nunca ouvimos uma mensagem sobre Joquebede. Muita gente nem sabe qual o nome da mãe de Moisés. Mas foi ela que ensinava para Moisés, todo dia no café da manhã, Moisésinho, olha para mim, repete, Moisés. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele foi criado por ela, amamentado por ela. Quando ele chegou no palácio, 40 anos sendo treinado lá, mas ele nunca esqueceu que o Senhor, nosso Deus, era o único Deus. Quando ele escreveu o Deuteronômio, 120 anos já de idade, ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Talvez ele tenha esquecido alguns ensinamentos do palácio, mas ele nunca esqueceu os ensinos de Joquebede. Teu Moisés vai longe. Se alegre nessa manhã, porque teu Moisés vai onde você não foi. Meu Moisés, o meu filho mais velho, já foi em 44 nações e mais de 250 cidades. E eu não saí do Brasil, mas eu já fui através dele. Eu falei isso ontem. Já fui através dele e quero ir também, né? Eu falei, ó, faz o roteiro para mim, tá? Presta atenção, eu quero ir nos mesmos lugares e em mais alguns. Aleluia. Então, Sara riu. Primeiro, um riso, talvez, não de deboche, mas um riso de decepção, né? Porque estava sofrendo aqueles anos todos e não engravidava. Mas agora ela riu, o riso de quem recebeu a sua promessa e a sua vitória. O esposo dela se chama Abraão. E Romanos 4, versículo 17, diz que Abraão creu naquele que chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Eu vou ler para vocês Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, a partir do 17. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Para, João Neres. Pai de quê? De muitas nações. E a mulher estéril. Mas a mulher gerou dele, Abraão, fora da idade. Está entendendo? Porque era difícil? Porque ele seria pai dos judeus, pai dos árabes, e de quebra ele é pai dos cristãos, que Paulo diz que os verdadeiros filhos da fé são filhos de Abraão. Está entendendo? Abraão, amigo de Deus, pai de multidões. E como o filho seria pai de multidões, vem toda essa dificuldade, as barreiras. E é preciso que Deus intervenha para que você gere fora da idade. Quando ninguém mais acredita em você, você vai gerar fora da idade. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O versículo 18 de Romanos 4 diz, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito,
assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, ou seja, suas limitações, seu próprio corpo já amortecido, pois era da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa. Lembra que eu falei que promessa não tem prazo de validade? Não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Quem te prometeu é poderoso para fazer. Continue crendo nas promessas. Se você está aqui, se você está vivo, é porque Deus ainda tem coisas para fazer através de você. Na família, no ministério, entre os amigos, aleluia. Deixa eu falar um pouquinho também sobre Moisés. Moisés foi chamado aos 80. É claro que naquela época, os homens tinham uma outra estrutura, né? Os primeiros homens viveram muito. Eu tenho um amigo meu, teólogo, ele diz, é natural, eles vieram de Adão. A Bíblia diz que Adão veio direto de Deus, né? Adão foi criado. Então, os primeiros homens tinham o DNA de Adão e viveram muitos anos, apesar de alguns levarem para outro tipo de interpretação, que o ano era menor, isso e aquilo. Os primeiros homens tiveram uma longevidade muito maior, porque foram descendentes diretamente de Adão, e a idade foi diminuindo aos poucos até chegar numa média de 120 anos. E Moisés já escreve no Salmo 90 que a nossa vida é de 70 a 80 e o que passa disso é canseiro e enfado. Ou seja, cada ano foi diminuindo a expectativa de vida. Mas Moisés foi chamado aos 80. Eu quero dizer para você que está aqui, que Deus pode te chamar ainda para muitas coisas. 40 anos no palácio, Marcelino, foi estágio. Estágio teórico. Aí ele achou que estava pronto, quando ele saiu, fez logo uma bobagem, matou o egípcio. Aí fez uma bobagem e chama outra, né? Um abismo chama outro abismo. Aí ele enterrou o egípcio, ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver. Só que as câmaras escondidas do Egito já tinha naquela época. As câmaras escondidas era o pessoal que ficava olhando, né? Já tinha, de algum jeito, entregaram Moisés. E aí ele teve que fugir. Aí passou mais 40 anos, estágio número 2. Eu costumo dizer para o pessoal no seminário que é módulo 1, palácio. Módulo 2, Midian. Aprendendo a apacentar ovelhas, porque ele iria apacentar o povo mais difícil. A igreja mais complicada da face da terra. Povo contumaz e rebelde. No meio do povo tinha mistura de gente. Números 11, 4 chama de populacho. Em outra tradução, a NVI chama de bando de desocupados. Quem eram eles? Aqueles que estavam lá, que eram de outras nações, não tinham compromisso com Deus, não sabia quem era Jeová. E eles incentivavam o povo contra Moisés. E Israel murmurou 10 vezes no deserto. Quantas vezes? 10. Deus tinha feito 10 milagres, mandou 10 pragas. O povo murmurou 10 vezes. De troco. E a Bíblia diz em Números 11... que por causa das murmurações eles foram sepultados em Kibrot Hatavá. Pastor João Neres tem um livro, Devocionais Selecionados, e uma das mensagens é: não fique em Kibrot Hatavá. Kibrot Hatavá significa sepulcro dos desejosos, porque eles desejaram outro alimento. Eles chamaram o pão de Deus de pão miserável. Eles chamaram o maná de pão vil. Era difícil essa igreja de pastoreal? Era fácil. Era difícil. Então Moisés teve lá um treinamento de 40 anos, o segundo treinamento de mais 40, e ele começa o ministério aos 80. Está entendendo? Quem sabe até agora, Marcelino, não foi só treinamento, né? Eu estou achando que Jeová até agora só me treinou. Treinou na Marinha, treinou no seminário. Eu fiz o Batista do Sul, tá, gente? Eu sou assembleano. Quando o pastor Marcelino convidou um pastor assembleano, muita gente pensou, Marcelino, que eu ia queimar eles na fogueira da Inquisição, ia chegar aqui, né? Calma, gente, eu sou batisbleia. Eu fiz o seminário batista e sempre convivi muito bem com os batistas, né? A atitude veio do meio batista, né? O nome antigo, né? E, para a glória de Deus, aprendi muita coisa. Para quem não conhece,
o Seminário Batista é reconhecido como um dos melhores do Brasil e do mundo. E eu não sabia quando estava ali, mas Deus me preparou. Lá na Marinha também, eu acho que foi só estágio, 30 anos de serviço. Fiz muitas coisas, andei de helicóptero, fiz até fast rope, descendo daquela corda, é você, Deus e a corda. Atirei com muitas armas, andei de navio, de avião C-115, um que, ele, antes de decolar, ele fazia assim, ó. E quando parecia que explodia, é que ele saía. E ele decola em 100 metros. E teve um que eu peguei uma vez que ele decolou com a rampa aberta. Ele é avião de paraquedista. E aí depois eu descobri porque a rampa estava aberta, porque a rampa só fechava no ar. Tinha um problema que ele em terra não conseguia fechar a rampa. Então, quando a gente estava no ar, a gente estava vendo o Rio de Janeiro lá embaixo. E aí ele começou a subir a rampa e fez assim. Quando chegou na metade, fez tac, 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 parecia que ia quebrar tudo. Aí o cara desistiu, baixou e subiu de novo até conseguir fechar. E a gente preso ali no cinto, né? Você, Deus e o cinto. Mas todas essas experiências, eu acho que elas estavam me preparando para o ministério. Porque no ministério tem aventuras mais difíceis do que essa, tá? Mais emocionantes. Tem coisas terríveis. Aqui não, mas na Assembleia de Deus, só uma misericórdia. Moisés foi chamado aos 80. Quem crê que Deus pode te chamar ainda com 60, 70, 80 para fazer uma grande obra? Eu creio. Eu creio, quero que você creia comigo. Tem grandes coisas que você pode fazer. Olha, esses 60 a mais aqui, para a glória de Deus, começou a fazer uma live no YouTube em 1º de julho de 2021, na pandemia, e o meu canal tinha 200 inscritos. Essa semana eu devo estar fechando os 24 mil. Está em 23.700 e pouco. Tá? Então, eu achei ali uma atividade maravilhosa. Às vezes eu chego num lugar e o irmão me diz, rapaz, pastor João Neres, tudo bem e tal. Aí eu, até a mente, né, saber de onde é. E eu estou assistindo suas aulas lá no canal e tal. E eu, beleza e tal. Compartilha lá para mim. E assim Deus está fazendo. Ontem eu recebi um agradecimento, um pedido de oração, porque depois da live, Deus me impulsionou a fazer a oração da manhã e a oração da noite. Aí tem gente da nossa igreja que não ouve a oração. Tem gente da família que não ouve a oração. Ouve outros. Porque o profeta não tem honra em sua casa. Mas ontem eu recebi de uma irmã lá da Itália, Maria de Barros. Todo dia ela comenta a minha oração. O comentário dela, ela repete quase a oração toda. É muito engraçado. Cada um tem um modus operandi. Tem uns que dizem assim, tem uma irmã do Pará que ela diz assim, Deus abençoe pastor João Neres. Todo dia. A outra escreve um textão. E é onde ela escreveu, pastor, eu quero agradecer ao senhor, à sua esposa pelas orações, fulana de tal que eu pedi oração, fez a biópsia e foi constatado que é benigno, glória a Deus e tal e tal. Então a oração está chegando na Itália. Está entendendo? E você fica aí achando que não pode fazer mais nada para Deus, quando você pode fazer coisas que não vai lhe exigir grande esforço físico. Aprenda a dominar a mídia, aprende IA, senão a IA vai te engolir. Né? Aprende IA. Porque enquanto ela estiver aí, gente, está para nos ajudar. Quando o anticristo chegar, ela vai ajudar o anticristo. E se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, que são as teorias sobre o arrebatamento, eu sei que independente da sua teoria, você quer subir com Cristo. Eu quero subir com Cristo. Então, se o anticristo vai usar a IA aí, eu sou pré-tribulacionista, eu estou tranquilo. Porque quando ele estiver usando a IA, eu estou lá na glória, celebrando a ceia com Jesus, andando nas ruas de ouro. Então, gente, aproveite. Por sinal, tenho recebido diversos vídeos contratando pessoas 60 a mais para trabalhar aprendendo IA. Por algum motivo, eles querem pessoas idosas. Porque são experientes em algumas áreas. Para quê? Para ensinar gratuitamente essas pessoas e depois essas pessoas trabalharem para eles. Não está bom, não? Pastor, mas eu sou empresário, bem-sucedido, não preciso disso. Beleza, faça para se exercitar a mente, né? Para estar em atividade, combinando com atividade física, uma atividade que nos ocupe. Abraão foi chamado aos 80, e eu quero crer que Deus vai chamar muitos aqui
acima de 50, de 60, de 70, para fazer grandes obras, louvado seja Deus. Zacarias está cultuando ao Senhor. Eu vou ler para vocês Lucas 1, do 11 a 13. Lucas 1, Evangelho de Lucas, o médico amado, capítulo 1, versículo 11 até o 13, diz assim: Então, um anjo do Senhor lhe apareceu. Eu vou ler, fazer o seguinte, eu vou ler a partir do 8. Lucas 1, a partir do versículo 8, diz assim: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, tá? Era a vez dele, era o serviço dele, o plantão, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte entrar no templo do Senhor. Eita, entrar no templo é sorte, hein? Para oferecer o incenso. Era sorteado qual a turma de sacerdotes que iria cumprir aquele serviço, né? Prestar a liturgia. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aleluia. Eu vim aqui para dizer para você nesta manhã: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, porque talvez aquilo que você não recebeu até aqui, Deus ainda queira te dar em vida. Tem promessas que são para os nossos filhos. Eles são flechas na mão do valente. Eles vão onde nós não fomos. As flechas vão além. Nossos filhos devem ir além de nós. Mas tem coisas que Deus quer nos dar em vida. Eu vim aqui dizer para você que Zacarias talvez pensou que esse seria seu último culto. Talvez você tenha vindo para cá hoje pensando que é o seu último culto de melhor idade. Muitas pessoas, às vezes, têm uma expectativa frustrada, e às vezes por causa de uma doença, quem sabe um câncer, uma doença degenerativa. Ele diz: quer saber? É meu último culto. Como a mulher disse para Jó: faz aí tua última oração e morre. Alguns textos falam: amaldiçoa teu Deus e morre. Outros falam: bendize Deus e morre. Mas o que ela queria dizer era: faz tua última reza aí, meu filho, vai embora que tu está todo ruim. O que ela queria dizer é isso. Coitada da mulher de Jó. Pois bem, Zacarias talvez pensasse que era o último turno, porque ele foi sorteado. Ele já era idoso, a mulher já era idosa, provavelmente no último sorteio, no próximo ano, entendeu, Marcelino? Talvez alguém, quando fosse botar os nomes lá, dissesse: Zacarias não, ele já está idoso, deixa Zacarias de fora, porque, né, ele pode ter um problema lá e morrer na hora da ministração, se emocionar demais, né, não aguentar os hinos, que os hinos é tudo assim, para a direita, para a esquerda, aí Zacarias não aguentar e cair. Gente, inventa um hino melhor para a melhor idade. Ô, irmã, você que canta um hino melhor, que a gente faça só assim, tá? Não precisa correr muito, né? Por todo lado. E aí alguém poderia dizer: ó, próximo ano a gente vai tirar o Zacarias da escala, porque ele já está assim, né? Não é ofendendo não, Zacarias, você é gente muito boa, mas fica lá cuidando de Isabel. Aí o anjo aparece para ele e diz assim, em outras palavras: Zacarias, tu pensou que tua história está acabando, tua história está só começando. Está entendendo, irmãos? Porás o nome de João. São poucas pessoas na Bíblia que Deus dá o nome. Isaac, Deus disse a Abraão: o nome dele vai ser Isaac, porque tua esposa riu, o nome dele vai ser Riso. Aleluia. Tua promessa se chama Riso, teu filho da promessa é Riso, é vitória, é alegria, é comemoração. Aleluia. Esse não será teu último culto.
essa não será a tua última reunião na melhor idade. Esse não será a tua última liturgia. Zacarias, você vai gerar um menino, que ele será chamado profeta do Altíssimo, o primo do Messias, João Batista. Aleluia. Que privilégio. Ele pensou que seria seu último culto, sua última pregação, seu último trabalho. Aí Deus renova a sua fé, diz: não, filho, você vai ter um menino, que todo o povo da Galiléia e da Judéia vão vir ouvir a pregação dele. E a pregação dele não era fácil. Domingo ele pregava o sermão, raça de víboras. Segunda, raça de víboras, parte 2. Terça, raça de víboras 3. Raça de víboras 4 e até o 7. E na outra semana ele dizia: ó, eu estou sentindo de Deus, ele era assembleano, ele dizia: eu estou sentindo de Deus de renovar essa série de estudo. Então amanhã vai ser raça de víbora de novo. Aleluia. Mas o povo ia, meu irmão, no deserto, não tinha ar-condicionado. Olha aí que maravilha, a gente está aqui. O povo ia no deserto, as multidões iam ouvi-lo, sabe por quê? Porque a sua pregação tinha poder, e porque ele era profeta, profeta do Altíssimo. E quem gerou? Quem gerou foi o 60 mais, 70 mais ou 80 mais, Zacarias, juntamente com a nossa irmã da melhor idade, Isabel. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, Isabel do Senhor, aleluia, que você foi chamada para gerar profetas. Está entendendo? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu profetizei sobre os meus filhos que eles são profetas. Eu disse para o Lácio mais velho, falei: você está na marinha, você vai ser oficial. Eu profetizo que você vai entrar na presença de reis e de príncipes. Mas eu profetizo que onde você estiver, não vai ser pelo salário da marinha, não vai ser pelo cargo de comandante, agora ele já é comandante. Capitão de corveta equivale a um major. Mas não é por ser autoridade. Onde você estiver, você será um profeta. O outro mais novo já tem nome de profeta, é Naum. Eu falei: tu já é profeta mesmo, tá? Nem pensa em ser outra coisa. Naum é Emanuel. Naum é Emanuel. Naum é consolo. E Emanuel é Deus conosco. Ele nasceu em 97. Pensa no ano difícil. Um ano atribulado para mim. Um ano de vendaval. Um ano que eu tive que trancar o seminário, porque eu não conseguia pagar. O seminário batista é muito caro, é equivalente hoje a uns R$1.200, e isso era quase a metade do meu salário. E teve mês que eu tinha que decidir: ou eu pago o seminário, ou eu faço compra. E eu pagava o seminário. Mas 97 não deu, porque a Márcia engravidou, e aí não dava para fazer as duas coisas. Eu parei em 97 com o coração cortado. Foi o ano que o Naum nasceu, em novembro, 3 de novembro. Aí o nome dele, Naum, consolação. Emanuel, Deus conosco. Deus ainda está conosco, aleluia. 98 eu voltei, porque teve uma abençoada de uma professora de hebraico. Ela era uma das mais duras, mas ela olhou para mim com muito carinho e disse: João Neres, aluno que desiste, geralmente não volta. 99 não volta, João Neres. Aí eu tomei aquilo como um insulto. Falei: eu vou voltar, só por causa disso. E para a glória de Deus, eu voltei em 98, concluí o seminário em 2000, fiz em 5 anos. Louvado seja Deus. Mas eu glorifico a Deus porque eu gerei profetas. E eu quero dizer que você ainda pode gerar profetas. Eu me alegro no ministério porque em 2014 nós começamos um trabalho lá em Campo Grande, uma igreja nova. E nessa igreja nova tinha 40 pessoas. Nós fizemos essa caravana missionária que eu faço parte. E do ônibus, dos 44 passageiros, tinha 10 jovens. E nós descobrimos que estávamos em Contagem, do lado da base da Jocum. E nós então eu disse para os jovens: olha, amanhã nós vamos conhecer a base da Jocum. E quando chegamos na base da Jocum, um jovem apresentou toda a base. E eles ficaram maravilhados. E tinha 2 meninas que me chamavam de pai.
a Sara, a Rebeca e a Tassiane, e ela disse: pai, eu quero vir para cá. Eu falei: se sua mãe liberar, você pode vir. A Tassiane foi. Nós não tínhamos, a igreja não tinha nem CNPJ ainda. Mandamos pela fé, pagando só um pouquinho, que era a mensalidade lá da Jocum, e o restante ela conseguiu de doação. Fez o prático em Portugal, que naquela época estava começando essa coisa de refugiados. Hoje a Tassiane está como coordenadora desse curso lá em Contagem. Hoje eu estou recebendo as turmas que ela está enviando. E ela agora é a diretora do curso. Então isso é muita alegria. Aí a outra, que foi um ano depois, é um casal, ela ligou para mim esses dias, ela já fundou uma igreja, uma outra igreja. E ela disse: pastor, alugamos um galpão. E eu fiquei muito feliz e disse para ela: estou me tornando pai de multidões. Ela disse: o senhor já é. Aí tem um outro, o terceiro, que fez também a ETED, a Escola de Treinamento de Discipulado. Fez na época da pandemia, é o Dudu. Dudu tinha umas dificuldades para se firmar na sua masculinidade, digamos assim. E nós indicamos ele para uma escola lá no Espírito Santo. É uma escola que trata disso, uma escola de sexualidade. Olha, o Dudu foi para São Paulo, conheceu uma morena chamada, eu acho que é Meire o nome dele, vou tentar lembrar aqui. Uma morena linda. Casou com ela, eu fui no casamento. E o pastor que celebrou o casamento disse: pastor, você não sabe da maior. Eu estou indo para o campo missionário. E quem vai assumir a base lá de São Paulo é o Dudu e a esposa. Aleluia. Você está entendendo? Então, aquilo que a gente fez sem condições nenhuma, essa igreja saiu da Vila Kennedy, nós aluguei uma tenda no meio da comunidade, e tinha tiroteio. Quando tinha tiroteio, a gente fechava o portão era a prova de bala, tá? A gente, quando começava os tiros, o portão tinha 5 metros de altura, a gente vinha, fecha, 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 fecha. Mas de lá, tem um quarto fruto, quarto filho, Jefferson. Está até esquecendo o nome dos filhos, que eu creio que, queira Deus que um dia eu esqueça o nome dos filhos, porque serão muitos. O outro é Jefferson e a esposa é Ximene. Ela era da Igreja Batista e ele se converteu lá nessa igreja que eu fundei. Eles fizeram a Jocum e fizeram o prático no Iraque. Aí quando eles voltaram, disseram: pastor, eu quero ir para o Iraque de vez. Eu falei: tu é doido, a gente não tem dinheiro para te mandar ali para a Barra da Tijuca, para a Atitude, para fazer um curso de célula. Tu quer ir para o Iraque? E não, nós vamos orar. Eu disse: amém. Grande é a tua fé, vai na tua força, varão. Eles fizeram um cursinho de árabe lá em Foz do Iguaçu, que tem uma comunidade árabe muito grande, né? Para aprender um pouquinho dessa língua. E a Igreja Batista não apoiou, porque era uma igreja pequena, também ficava na Vila Kennedy. De repente, um missionário, esposo da tia Jo, que é aquela que trabalha com criança, talvez até já tenha vindo aqui. Tia Jo tem um trabalho maravilhoso na África, e o marido dela é um grande empresário e dono de uma agência missionária. Esse empresário e dono de agência missionária passou na base lá em Bagdá, onde tem um trabalho com crianças, e perguntou para o diretor da base: vocês precisam de alguma coisa? O diretor disse: olha, pastor, a gente tem de tudo aqui. A igreja presbiteriana de Bagdá sustenta isso aqui. Mas tem um casal no Brasil que eu queria trazer para nos ajudar. O homem disse: veja quanto é, eu pago. Era 15 mil mensal. Ele disse: tá, deixa comigo. Aí vem a honra do pai. O Jefferson e a Ximene foram lá em casa para eu orar por eles e para agradecer, porque eu iniciei o ministério na vida deles. Isso é honra. E eu orei por eles e os abençoei, e eles estão lá no Iraque. Tem um filhinho chamado também João. Todo João é gente boa, né, Marcelino? João é presente de Deus, o nome mais bonito da Bíblia. Um filho chamado João, e ela teve um outro agora, teve até complicações, mas já tem um outro filho, eu não lembro agora se é menino ou menina, mas estão lá. Tem alguns outros filhos, tem uma ministra de louvor que está em Portugal, vi vídeos dela ontem, mas eu glorifico a Deus, porque eu também gerei fora da idade. Eu comecei a pastorear com 40 anos.
né? Mas Deus fez muitas coisas naqueles primeiros anos e tem feito até hoje, de diversas formas. E eu vim aqui dizer, nesta manhã, que você está sendo chamado para gerar profetas. Que Deus ainda pode te usar. Eu vim aqui para dizer, encerrando essa palavra, que promessa não tem prazo de validade. Que você deve frutificar fora da idade. Que você deve frutificar no deserto, nas adversidades, na tempestade. Você pode e deve frutificar. Vivemos dias difíceis, mas você tem uma experiência que os jovens não têm. Você tem a força que eles não têm. Você tem a unção de Caleb para dizer com 85 anos, ô Josué, qual era a minha força antes? É a minha força agora. Deixa eu ir, Josué, porque aqueles gigantes estão aqui, ó, atravessados na minha garganta. E olha o homem de Deus como é. Olha a honra, como o rapaz lá me honrou indo lá em casa. Ele disse, no dia que nós fomos lá, Josué, lembra, como espias? Há 45 anos atrás. O homem de Deus, Moisés, disse que eu entraria na terra. Me dê essa honra, meu amigo. Josué disse, vai que é tua, Caleb. Ele foi e conquistou a montanha, e a montanha se chamava Cidade de Arba, Kiriat Arba, passou a ser chamada Cidade de Caleb. A montanha que você vai conquistar vai ser chamada pelo teu nome. Aleluia! Você pode ser aí 80, 70, o que for, você pode gerar um projeto que vai levar o teu nome, que vai entrar para a história. Não fique parado, não fique esperando a morte chegar. Não, viva até o teu último dia como Caleb, derrubando gigantes, conquistando montanhas e gerando filhos profetas. Você crê nisso?